Você já parou de verdade para refletir sobre o quão profundo e devastador tem sido o impacto negativo das redes sociais sobre o santo Evangelho de Cristo? Elas que poderiam ser ferramentas de edificação têm se tornado palcos sombrios, onde se expõem pecados, escândalos e feridas da igreja como se fossem entretenimento público. Assuntos que deveriam ser tratados com temor, sabedoria e lágrimas, no âmbito da comunhão dos santos, agora são lançados ao vento digital, julgados por desconhecidos, multiplicados por algoritmos e consumidos como se fossem meras fofocas. E enquanto isso, o nome de Cristo, que é santo, puro e glorioso, é arrastado pela lama da exposição virtual. Até quando permitiremos que aquilo que é santo seja tratado como espetáculo para o mundo? Diante de tudo isso, eu te faço um convite urgente. Pare tudo por um momento e reflita comigo sobre algo que está ferindo o testemunho da igreja e manchando o Santo Evangelho. Esse assunto precisa ser encarado de frente e com seriedade. E talvez ele confronte você mais do que você possa imaginar. Muitos cristãos não se deram conta da gravidade do que está acontecendo. E talvez por isso, com uma irresponsabilidade alarmante, não demonstram o mínimo de discernimento ou temor quando decidem opinar nas redes sociais sobre supostos escândalos envolvendo igrejas evangélicas ou pessoas ligadas ao ministério cristão. Sem conhecer os fatos, sem buscar a verdade, sem compromisso com a justiça, levantam vozes imprudentemente e tragicamente, tornam-se instrumentos de destruição, pois espalham mentiras e calúnias com mãos impiedosas. Atacam homens e mulheres que carregam no corpo as marcas de Cristo, como se fossem inimigos da fé e não servos de Deus. Tornam-se juízes sem tribunal, acusadores sem provas, carrascos digitais que golpeiam sem temor, e fazem isso com a frieza de quem apenas comenta mais um espetáculo na tela do celular, sem se dar conta de que estão ferindo o corpo de Cristo. Essas pessoas não percebem que tudo isso faz parte de uma estratégia bem articulada do inferno. Satanás não dorme, ele não perde tempo. Ele sabe que se conseguir atacar os pastores, manchar o testemunho cristão e espalhar confusão entre o povo de Deus, poderá minar a credibilidade da igreja e fazer com que a mensagem do Evangelho pareça fraca, desacreditada e irrelevante. E assim, sem perceber, muitos cristãos se tornam cúmplices desse projeto maligno, alimentando a narrativa do acusador com seus compartilhamentos impensados e seus comentários envenenados. As vozes que mais gritam nesse tribunal virtual formam aquilo que só pode ser descrito como um grupo amorfo, sem identidade espiritual, sem submissão à palavra de Deus, sem nenhuma aliança com o corpo de Cristo. São crentes rebeldes, ímpios, falsos irmãos, desigrejados e até mesmo pessoas que se encontram sob disciplina eclesiástica, mas que ainda assim se colocam como fiscais da fé alheia. Não há humildade, não há temor, não há amor pela noiva do Cordeiro. E o resultado disso tudo é divisão, é escândalo, é confusão e o vitupério do nome de Cristo perante o mundo. A palavra de Deus nos ensina um caminho completamente diferente. Em Gálatas capítulo 6 e verso 1,
O apóstolo Paulo nos exorta dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa é a lógica do Evangelho. Não é a lógica da exposição pública, mas da correção com mansidão. Não é o espetáculo do julgamento, mas o ministério da restauração, feito dentro do arraial dos santos, com discernimento, amor e temor. Mas o que vemos aí nas redes sociais? Nesse palco, o arrependimento não tem espaço, a reconciliação não é celebrada, a restauração não tem vez. Por quê? Porque o algoritmo não conhece a graça de Deus. Ele não ama o arrependimento, não valoriza o perdão, não promove a reconciliação. Ele opera em outra lógica, a lógica do cancelamento e da destruição da reputação. Quando um instrumento de Satanás publica aí nas redes sociais uma acusação contra algum cristão, então se forma um tribunal virtual. Um tribunal composto por crentes, por incrédulos, desigrejados e até por quem já abandonou a fé, ou seja, apóstatas, todos misturados, sem unidade na fé, sem laços de comunhão, sem o temor de Deus. E tudo o que assiste ali é o clamor de uma multidão sem rosto a elamear o maravilhoso nome de Cristo. Essa lógica nos lembra um momento trágico narrado nas Escrituras. Me refiro à multidão que compareceu perante Pilatos. Diante daquela multidão foram colocadas duas opções: Jesus ou Barrabás. E o povo, sem titubear, gritou loucamente: soltem Barrabás e crucifiquem o Nazareno. Essa mesma multidão, momentos antes, havia bradado: Hosana ao filho de Davi. Agora se volta contra o justo. Essa é a lógica da massa. Grita por justiça, mas é completamente esvaziada de discernimento e temor de Deus. Quer apenas participar da execração pública de alguém, sem lugar para a misericórdia e restauração. Essa é a lógica que, infelizmente, tem dominado as redes sociais. Mas a igreja não pode compactuar com esse comportamento vil, pois tem um chamado diferente. Nosso caminho é o caminho da cruz. E a cruz não cancela, a cruz reconcilia. O evangelho que pregamos é o evangelho da verdade, sim, mas é também o evangelho da graça. É o evangelho que restaura o pecador arrependido e o devolve à comunhão com Deus e com a comunidade cristã. A correção bíblica não acontece através da exposição ao mundo. Ela deve acontecer no seio da igreja, com amor e sabedoria, com oração e lágrimas. Ela se dá em comunidade, com vínculos reais, com pastores de verdade, não com emojis, com memes, nem com julgamentos por meio de comentários no feed ou nos stories. A verdadeira disciplina bíblica, santa, redentora e restauradora, não se faz sob os holofotes da internet, mas no silêncio reverente do encontro entre irmãos, como ensinou o nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 18, dos versos 15 ao 17. Diante de tudo isso, eu deixo a você não apenas um conselho, mas um alerta, uma convocação urgente. Não sejamos cúmplices da multidão invisível, cruel e barulhenta que se alimenta da queda alheia, como quem assiste a mais um episódio de entretenimento vazio.
não façamos parte desse coro impiedoso que aplaude o tropeço de irmãos como se a desgraça alheia fosse combustível para o nosso engajamento. Não nos tornemos insensíveis ao fato de que todos nós, absolutamente todos, somos igualmente carentes da graça, da misericórdia e do sangue redentor de Cristo. Hajamos de maneira santa, cristã, sejamos daqueles que se inclinam para levantar o caído, não para pisar em cima, que se entristecem com a queda, mas não se alegram na exposição, que sentem o peso do pecado, mas também conhecem o poder da cruz. Sejamos aqueles que conduzem os feridos ao Calvário, onde não há apenas juízo, mas também perdão e cura e reconciliação verdadeira. As redes sociais não são o areópago da fé cristã. O Evangelho de Cristo não é espetáculo para o consumo das massas. A igreja, sim, ela é santa, embora ainda imperfeita e profundamente amada pelo Senhor. Jamais deveria ser arrastada para os tribunais da opinião virtual, onde não há amor, nem verdade, nem temor. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus. E lembre-se, quem fere o corpo, fere o próprio Cristo. Pense bem antes de clicar em publicar. Pense antes de compartilhar. Pense antes de expor. Porque quando tocamos com leviandade na vida de um irmão, podemos estar tocando com ousadia no que é sagrado aos olhos de Deus. E no fim, todos nós prestaremos contas, não diante das redes sociais, mas diante do trono. E ali o padrão não será o da audiência, mas o da fidelidade.